Salmo 119, do verso 57 ao verso 60, o texto diz assim: O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considera os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós exaltamos o glorioso nome do Senhor, tendo muita alegria no coração pelo privilégio de nos apresentar nesta manhã do dia do Senhor, a fim de exaltar ao Senhor a tua majestade. Como cantamos há pouco, nós pedimos, rogamos ao Senhor que o Senhor desvende os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Precisamos, Pai, ouvir a tua voz, precisamos da instrução do Senhor, e nesse instante em que a tua palavra será pregada, rogamos que o teu Espírito venha iluminar o nosso entendimento, a fim de compreendermos a tua lei e vermos Jesus Cristo nas páginas da Escritura. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a tecnologia avançou bastante nos últimos anos, principalmente nos últimos anos, e é impressionante, por exemplo, perceber o que é possível você fazer com um aparelhinho tão pequeno como um smartphone aí na sua mão. O smartphone substituiu uma quantidade enorme de dispositivos que você tinha antigamente. Então você tem num aparelhinho aí na sua mão um GPS, despertador, calculadora, agenda, rádio, TV, player de música. Claro, você tem telefone também, serve para isso. Muito mais. Um simples aparelho que substitui muitas coisas que nós usávamos antigamente. Entretanto, há um problema, para muitos nos nossos dias, porque enquanto as novas gerações elas já nascem imersas e familiarizadas com esse tipo de tecnologia, você pega qualquer menino de 1 ano de idade, ele está lá mexendo e cutucando o smartphone. Aqueles que são mais velhos muitas vezes não conseguem acompanhar toda essa tecnologia, e às vezes eles têm em mãos um aparelho que pode fazer muita coisa e que está sendo subutilizado, porque ele serve só para ligar mesmo e para nada mais. Então tem em mãos um instrumento que poderia fazer muito, mas que por falta de entender ou de desconhecer sobre essa tecnologia, ele acaba não servindo para muita coisa. Mudando o que tem que ser mudado aqui, é claro, porque Deus não é nossa propriedade, pelo contrário, Deus é o nosso Senhor. É igualmente verdadeiro que a falta de conhecimento de Deus e de quem é Deus e do ser de Deus faz com que muitos crentes também desconheçam as bênçãos e os benefícios que eles têm na pessoa de Deus, e por causa disso, apesar de fazerem uma profissão de fé em Cristo Jesus, vivem vidas miseráveis, vivem vidas tristes, vivem cabisbaixos, vivem uma vida sem propósito. Tudo isso, como eu disse, por não conhecerem quem é o seu Deus. O texto de hoje está na 8ª sessão do Salmo 119. Nessa 8ª sessão, todos os versículos começam com a letra Het. E nesses 4 primeiros versículos que foram lidos, é possível que você aprenda sobre o que você tem no Senhor. Quais são os benefícios que você tem por estar no Senhor? E o primeiro deles está no verso número 57. O texto mostra que no Senhor está a sua riqueza. Veja aí, eu vou ler de novo. Diz assim: O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria
as tuas palavras. Repare que o salmista começa mencionando o Senhor aqui, chamando Deus pelo seu nome pactual, pelo nome que ele se apresenta a Moisés lá na sarça, Iavé. Ele está dizendo literalmente: Iavé é a minha porção, ou Iavé é a minha herança. Lembra que quando ele fala aqui de porção, você precisa ter a sua mente ligada naquilo que aconteceu lá no Antigo Testamento. Deus prometeu uma terra ao seu povo, e Deus iria dividir essa terra entre as tribos de Israel. Só que quando você chega lá no livro de Deuteronômio, dê uma olhada lá no capítulo de número 10, você tem a partir do verso 6, o anúncio de que há uma tribo, dentre as tribos de Israel, que está sendo comissionada para um trabalho bastante importante, que é a tribo de Levi. Diz o texto: partiram os filhos de Israel de Beerote Bene Jaacã para Mosera. Ali faleceu Arão e ali foi sepultado. Eleazar, seu filho, oficiou como sacerdote em seu lugar. Lembre que Arão é aquele que vai aparecer como o primeiro sacerdote. Dali partiram para Gudgoda, e de Gudgoda para Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi não tem parte na herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem prometido. A tribo de Levi não recebe a promessa de uma região de terra. Entretanto, coube a essa tribo o maior dos privilégios, que era de servir diretamente a Deus em favor dos seus irmãos. Daí então a expressão que vai aparecer: o Senhor é a herança de Levi. Não é um pedaço de terra, o Senhor é a herança. Essa expressão vai aparecer novamente, por exemplo, no Salmo de número 16. Dê uma olhada lá no Salmo 16. E o Salmo 16, que é um salmo de Davi, um rei rico, traz o seguinte: veja no verso 4: muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Veja o verso 5: o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Então, ao mesmo tempo que você vê que no Senhor estava a riqueza da tribo de Levi, Davi se apropria dessa expressão e vai dizer que semelhantemente o Senhor é a porção da sua herança. Isso significa que Davi enxergava em Deus toda a sua riqueza, a ponto dele dizer em outro salmo: digo ao Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. E essa era a maneira destes nossos irmãos do passado olharem para o Senhor Deus. Este salmista, então, convicto de que no Senhor ele tem toda a riqueza que necessita. Então veja como ele inicia, vou ler de novo: o Senhor é a minha riqueza. Ele tem uma convicção, ele está certo disso. Tudo o que eu preciso se encontra na pessoa de Deus. Toda a minha riqueza está em Deus. E com esta convicção, então ele continua e ele diz: eu disse que guardaria as tuas palavras. Ou seja, um entendimento correto a respeito de Deus o leva a um compromisso sério com a palavra de Deus, com o meio por onde Deus se revela a ele. Porque se ele está certo de que Deus é a sua riqueza, de que Deus é aquilo de mais precioso que ele tem na sua vida, ele precisa buscar esse Deus por meio da palavra. Ele precisa estar atento à voz
desse Deus. E é por isso que ele disse, ele menciona aqui, eu disse, e essa palavra aí, disse, é traduzida em outras versões por eu prometi que guardaria as tuas palavras. Você nunca buscará a Deus verdadeiramente sem ter essa compreensão correta a respeito de Deus. Quando você vai para o Novo Testamento, Jesus vai exortar os discípulos a algo que parece remeter exatamente a essa ideia do Senhor como a sua grande riqueza. Quando ele chega lá no Sermão do Monte, por exemplo, e diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra. Por quê? Porque esses a traça corrói, a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam. Em vez disso, procurem riquezas no céu, ou ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e ferrugem não corrói, onde ladrões não podem escavar e nem roubar. E Jesus então encerra dizendo: porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, o seu coração estará plenamente comprometido com aquilo que você entende ser a sua maior riqueza. Não os tesouros dessa terra, mas os tesouros celestiais. E para isso os olhos precisariam estar fitos na palavra de Deus. Você tem no Senhor a sua riqueza, e consciente disso, que somente no Senhor você encontra tudo o que você tem ou que você precisa para a sua vida e para a sua piedade, você precisa buscá-lo por meio da Escritura. É interessante como Pedro vai desenvolver essa ideia. Abre a sua Bíblia aí, lá na segunda carta do apóstolo Pedro, já no capítulo 1, porque Pedro começa aqui, depois de fazer a sua saudação e de se apresentar na carta, ele começa no verso 3 dizendo assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, pelas promessas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. O que Pedro está dizendo aqui aos crentes é que tudo o que Deus entende que é necessário para que você tenha uma vida boa e piedosa, se encontra numa pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esta pessoa é conhecida por meio das promessas de Deus, que estão contidas na Escritura, que estão reveladas na palavra de Deus. Não há outro lugar onde você possa conhecer o Senhor Jesus Cristo. Você precisa da compreensão do Senhor Jesus Cristo, que vem pela palavra de Deus. Mas você só vai buscar a palavra de Deus à medida em que você entender a riqueza que você já tem em Jesus Cristo. Quando você compreender que no Senhor você tem toda a riqueza, você vai buscar a palavra de Deus com o mesmo esmero que você busca se qualificar para ter um emprego melhor, a fim de ganhar mais. Por que as pessoas estudam tanto? Por que elas buscam se qualificar? Por que elas perdem muitas vezes noites de sono ou finais de semana estudando para um concurso ou para fazer uma prova na sua empresa e mudar de posição, senão porque elas entendem que isso vai ser bom financeiramente para elas? Então, por causa da riqueza, muitos se dedicam a conhecer mais sobre a sua profissão, pois no Senhor Jesus Cristo está a nossa riqueza. Por que nós não nos dedicamos com tanto esmero a conhecê-lo? Será que nós temos esse mesmo entendimento
do salmista? Será que nós conseguimos mensurar de fato a riqueza ou o quão rico nós já somos em Jesus Cristo? Como eu disse, foi esse entendimento que levou o grande rei Davi a dizer: outro bem não possuo, senão a ti somente. Mas infelizmente, por mais que haja toda essa riqueza em Jesus Cristo, para aqueles que estão nele pela fé, muitos crentes vivem tristes, vivem abatidos, vivem ansiosos, vivem deprimidos, por não encontrarem satisfação no Senhor Jesus Cristo. Daí vivem a buscar as pretensas riquezas deste mundo, fazendo delas o tesouro do seu coração, fazendo delas a esperança de uma vida melhor e muitas vezes pecando para obtê-las, ou pecando porque não as conseguiu obter. Tenha certeza que se Cristo for a sua riqueza, você vai conseguir, como Paulo, viver contente em toda e qualquer situação. Mas se você não entender isso, você vai viver a sua vida inteira como mendigo, a despeito de ser filho de Deus, do Deus rico, por causa da adoção que você tem em Jesus Cristo. Você desconhecerá a sua identidade, o que você verdadeiramente é, passará a vida inteira mendigando. Entenda o que você tem em Jesus Cristo, a fim de você, como este homem, ter como propósito buscar a palavra de Deus. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Como nós cantamos, a nossa oração precisa ser: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Você tem em Jesus Cristo toda a riqueza que você precisa, mas o salmista continua mostrando o que você tem no Senhor, e no verso 58 você aprende que no Senhor você tem graça. Diz assim o texto: imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim segundo a tua palavra. E a ideia aqui do versículo é de uma súplica. O salmista está suplicando a Deus de todo o coração a graça do Senhor. Isso aponta para um pedido sincero. Este homem entende que no Senhor está a sua riqueza. Isso o leva a guardar a palavra de Deus. E agora então, com a sinceridade do seu coração, ele roga ao Senhor pela sua graça. E você pode notar aqui que este pedido está pautado em algumas convicções, ou em pelo menos duas convicções. Primeiro, a convicção de que ele precisa desta graça. E por que ele precisa dessa graça? Por que precisa ser graça? Porque ele não merece. Ele olha para si mesmo como alguém que não é digno de receber alguma coisa pelos seus próprios méritos. Por isso ele não está dizendo: Senhor, me pague o que o Senhor me deve, Senhor, me dê o que é o meu direito. Não, Senhor, eu imploro pela tua graça. Ele sabe quem ele é, ele sabe qual é a sua condição. E isso é interessante, porque à medida em que você entende, compreende quem é Deus, você passa a entender quem você é. Calvino é que vai dizer nas suas Institutas que o verdadeiro conhecimento de si mesmo é impossível se você não conhecer primeiro a Deus. Todo o conhecimento de nós mesmos precisa partir de um referencial correto, e este referencial é Deus. Conhecendo corretamente a Deus, você olha corretamente para você. Este homem sabe que em Deus está toda a riqueza, e ele sabe que ele é indigno, ele sabe que ele não merece isso. Ele roga pela graça de Deus. Mas há uma segunda convicção aqui que leva este homem a pedir, e a segunda é que o Senhor, que é o Deus de toda a graça, pode se compadecer dele.
se ele não tivesse certeza de que Deus poderia voltar os seus olhos para ele, seria inútil então ele pedir. Ele sabe que Deus pode lhe ser misericordioso, gracioso, Deus lhe pode ser favorável. Este homem, portanto, está expressando toda a sua fé. E de onde vem esta convicção? Onde está alicerçada esta fé? Você sabe pelo Novo Testamento que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Mas você precisa esperar, não com uma esperança infundada, você precisa esperar pautado naquilo que Deus disse. É por isso que ele está dizendo no começo do versículo: imploro de todo o coração a tua graça. E aí, na segunda parte, ele diz: compadece-te de mim, conforme ou segundo a tua palavra. Ele sabe que na palavra de Deus há promessas para aqueles que se achegam a Deus. Não é essa a convicção do salmista, quando ele vai dizer no outro salmo que um coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. A palavra de Deus traz várias promessas a respeito daquilo que nós temos no Senhor Deus, e quando ele ora pautado nestas promessas. Senhor, compadece-te de mim, conforme o Senhor diz na tua palavra que irá se compadecer. É por isso que é importante conhecer a palavra, para que você ore de forma correta. João vai afirmar no Novo Testamento que enquanto a lei foi dada por Moisés, ou por intermédio de Moisés, a graça veio por meio de Jesus Cristo. E é a graça de Deus que ele está implorando aqui. O salmista então está pedindo a Deus, pautado na promessa do Messias. E isso é interessante de ser notado. Porque quando foi que Deus expressou a sua graça a primeira vez? Senão quando os nossos primeiros pais pecaram, mereciam a morte, e Deus lhes prometeu vida, por meio daquele que viria da mulher para pisar na cabeça da serpente. Ali está a expressão da graça de Deus. Ali está a promessa da graça de Deus, a promessa do Redentor que virá. E durante todo o Antigo Testamento, homens irão clamar a Deus, convictos de que esse Messias vem, de que a semente da mulher virá, de que um dia o Senhor, por meio deste que ele irá trazer, irá pisar na cabeça da serpente. Não porque os homens merecem, porque eles não merecem nada. Todos pecaram em Adão, todos estavam representados por Adão. E essa não é uma novidade dita no Novo Testamento. No Antigo Testamento, lá no livro de Oséias, já vem a sentença de que o povo havia pecado como Adão pecou. É por isso que este homem sabe que não merece, mas ele sabe que Deus se comprometeu em ser gracioso. Então ele roga pela graça. Deus, eu preciso da tua graça. Ele tem fé no Messias. Você tem em Deus, o Deus de toda graça. E parece que muitos crentes esquecem disso, porque continuam com uma mentalidade meritória, continuam se relacionando com Deus, achando que se eles fizerem algumas coisas, Deus fará outras por eles. É quase como se Deus estivesse obrigado a recompensar os seus filhos quando estes fazem o que lhes foi ordenado. Ainda que nós tenhamos uma palavra bem clara de Jesus a respeito disso, por exemplo, quando ele fala sobre o perdão lá no Novo Testamento, quando ele diz que os seus discípulos deveriam perdoar no mesmo dia 7 vezes, caso o ofensor venha arrependido. E então os discípulos disseram: aumenta-nos a fé. Vem o ensino de Jesus, dizendo: olha, se um homem tiver um servo ocupado na lavoura, que trabalhou o dia inteiro,
chegar cansado em casa, esse servo, este homem não vai dizer para o servo se lavar e comer antes de colocar a mesa para esse senhor. E aí então vem a pergunta fatídica: porventura terá de agradecer ao servo, porque ele fez o que tinha sido ordenado a ele? E a resposta era óbvia. Um servo não esperava recompensa quando ele fazia o que era ordenado. E Jesus então termina dizendo: assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, fizemos apenas o que deveria ser feito. A ideia ali é: nós não merecemos recompensa da parte de Deus quando perdoamos pessoas. Essa é a obrigação nossa. Afinal de contas, nós já fomos perdoados pelo Senhor, e agora Ele nos ordena a perdoar com o mesmo perdão com que fomos agraciados. Então, quando um crente perdoa, ele não tem que botar uma medalha no peito dizendo: olha como eu sou um bom crente. Fez apenas o que deveria ser feito. Não há mérito. Quando nós vamos à igreja todos os dias do Senhor, todos os domingos, nós não podemos usar isso num momento de angústia e dizer: Senhor, eu tenho servido tanto ao Senhor, Senhor, esse ano eu não faltei nenhuma vez à escola dominical, eu fui em todos os cultos. Fizemos apenas o que deveríamos ter feito. Isso é ordenado para os crentes. Quando crentes deixam de vir cultuar no dia do Senhor, aí sim, eles merecem ser punidos, porque é ordenado. Mas quando eles vêm, não fizeram mais do que foi ordenado. Não há então essa mentalidade meritória diante do Senhor, porque tudo aquilo que nós dispomos da parte de Deus é graça, é favor. Nós não temos o que cobrar de Deus, mas há muitos que acham que o Senhor lhes deve algo e esquecem ou ignoram o fato de que receberam a salvação não por mérito, mas pela graça. Se há algum mérito na salvação, unicamente, exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Então não perca de vista que a sua relação com o Senhor é uma relação de graça. E nunca se esqueça que no Senhor você tem o Deus de toda a graça. Louve a Deus por Jesus Cristo, aquele que tornou possível que alguém que não merecia nada senão a morte e a ira de Deus pudesse agora receber graça da salvação. E como diz Paulo, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa é a nossa relação, é isso que nós temos na pessoa do nosso Redentor. Lembre-se que por causa da graça que você tem em Cristo, você também não precisa ficar se martirizando ou se remoendo quando você pecar, mas que você tem livre acesso ao trono da graça de Deus, onde contrito você obtém perdão. Porque como pecadores que ainda somos, muitas vezes nós vamos falhar, muitas vezes nós vamos errar o alvo, nós vamos desobedecer a Deus, e nestes momentos, ao invés de ficar remoendo o quão ruim nós fomos, nós lembramos que há um Deus gracioso, que já cravou na cruz de Cristo os meus pecados. Eu tenho nele perdão, eu tenho nele consolo, eu tenho nele tudo aquilo que eu necessito para a minha vida. Tenha certeza de que pela graça de Deus, Ele também concede dons à igreja, a fim de que a igreja seja edificada, a fim de que a igreja esteja alicerçada na rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Então não se esqueça, não perca de vista que você tem em Jesus toda a graça, e louve a Deus continuamente por essa graça que te salvou
e que te capacita a andar em conformidade com a palavra de Deus. Mas volte lá no Salmo e você vai ver que no Senhor você tem também direcionamento. Versos 59 e 60. Considera os meus caminhos e volta os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. A palavra que aparece aqui, considerar, ela tem o sentido de calcular ou de avaliar. O salmista está dizendo: olha, eu estou avaliando os meus caminhos, eu estou considerando, eu estou calculando qual é o caminho que eu tenho andado. O salmista está fazendo uma análise dos seus caminhos, e aí então ele compara com o caminho proposto por Deus. Dessa forma, então, ao observar que se porventura o seu caminho está em desacordo com o caminho de Deus, o que ele faz? Volto os meus passos para os teus testemunhos, ou para o teu caminho. É como se ele estivesse dizendo: olha, eu estou olhando o meu caminhar e eu estou vendo que os meus passos estão se afastando do teu caminho, então eu coloco eles de volta aqui. Porque Deus tem um caminho, Deus tem um rumo, Deus tem uma direção que muitas vezes nós rejeitamos, nós deixamos de lado, ainda que conheçamos, ainda que saibamos, ainda que afirmemos que temos convicção de que esse é o caminho de Deus, mas preferimos muitas vezes os nossos próprios caminhos. O que o salmista está dizendo aqui então é que é o Senhor, por meio da sua palavra, que direciona a vida dos seus servos. É isso que você tem no Senhor, você tem direção. Lá em Provérbios capítulo 4, verso de número 26, você tem assim, a versão da NVI: veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. O que esse texto nos faz é uma advertência: atente bem por onde você anda, né? E se você fizer isso, os seus passos serão seguros. Como? Fazendo isso que o salmista está fazendo aqui. Ele considera o seu caminho, avalia a luz do caminho de Deus e volta os seus passos para o caminho do Senhor. Este homem está bem convicto então de que o caminho por onde ele deve andar não é aquele que é traçado segundo o seu coração, segundo os seus anseios, segundo os seus sonhos, segundo os seus desejos. O caminho precisa ser aquele segundo os preceitos do Senhor. E é interessante porque muitos discursos que a gente tem no meio evangélico é a respeito dos sonhos. Não desista dos seus sonhos, como se Deus tivesse compromisso com os nossos sonhos. Nenhum. Na verdade, nós não somos proibidos de sonhar, ok? De ter desejos. Mas se nós olharmos para os nossos sonhos e desejos à luz da Escritura e verificarmos que isso não tem nada a ver com a vontade de Deus, desista totalmente dos seus sonhos. Não insista. É tolice. É tolice insistir em alguma coisa que Deus está falando que é errada. Lembre-se lá do texto de Isaías. Muitas vezes, e talvez grande parte das vezes, o que Deus vai dizer para nós é que os meus caminhos são maiores do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus não está obrigado a assinar embaixo daquilo que nós queremos fazer. Pelo contrário, nós traçamos a nossa vida, nós fazemos planejamentos, e a Escritura nos incentiva a isso, mas nós fazemos isso pautados na palavra do Senhor, considerando os caminhos do Senhor, e é afirmado nessa convicção que este homem toma outra resolução. Veja o verso 60:
Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. E aqui é interessante, porque ele disse, olha, eu avalio o meu caminho, eu verifico com o caminho do Senhor, eu volto os meus passos para o caminho do Senhor, e eu faço isso ligeiramente. A ideia é, eu não fico protelando, eu não fico esperando, olha, vai chegar o tempo, uma hora eu vou, uma hora vai acontecer. Deus nos chama a tomar posição, e este homem está tomando uma posição, dizendo, eu não me detenho, eu não hesito, porque se a palavra de Deus te fornece direção segura, você não precisa titubear, você não precisa ficar considerando. Você vai titubear se você estiver pensando num caminho a parte daquilo que Deus diz, aí você não tem segurança de fato. Mas no caminho que o Senhor propõe, vá, siga, e siga com urgência, não deixe para outro momento. E a Escritura vai nos dar várias exortações a respeito disso, certo? Se hoje ouvirdes a voz, atente, atente. Por quais caminhos você tem andado? Quais são as direções que você tem procurado seguir? Você tem procurado pautar o seu caminho pela Escritura, ou você tem seguido os caminhos propostos pelos desejos do seu coração? E nesse mundo em que nós vivemos, esse é um dos discursos que talvez você mais ouvirá: siga o seu coração. E a Escritura está dizendo, não siga o seu coração. O coração não é um guia seguro para tomar decisões. O coração não é um guia seguro para você pautar o seu caminho. O guia seguro é a Escritura, é a palavra de Deus. Eu me lembro de um professor que eu tinha no seminário, e ele falava algo interessante, que no primeiro ano, que me marcou e nunca mais eu esqueci. Um dia ele falou o seguinte, falou, olha, se você tiver uma experiência com Deus, por mais maravilhosa que seja, e você olhar para a Escritura e não encontrar ninguém que teve a mesma experiência, ou se você não encontrar respaldo para essa experiência, esqueça a sua experiência e fique com a Escritura, porque o seu coração te engana, a Escritura nunca te engana. E este homem está olhando para os seus caminhos, olhando o caminho de Deus e dizendo, eu preciso ligeiramente vir para este caminho. Tem muito crente perdido no seu caminhar, totalmente desnorteado, por não atentar para a Escritura, não sabem tomar decisões piedosas, porque não conhecem a Escritura, porque não guardam no coração a palavra de Deus, para não pecar contra Deus. É por isso que você vê muitas vezes crentes pensando nas coisas mais óbvias, que às vezes você olha e fala, você não acredita que as pessoas não sabem o que fazer e o que decidir. A Bíblia é bem clara no direcionamento. Mas sabe o que acontece quando nós estamos em dúvida? É porque por mais clara que seja a Escritura, muitas vezes seguir o caminho que está proposto por Deus exigirá de mim eu engolir o meu orgulho, a minha vontade, a minha ânsia de fazer do meu jeito, para fazer o que Deus diz. Mas há muitos crentes que estão aí perdidos, não buscam meditar na lei do Senhor, não conhecem a palavra de Deus, logo o seu conhecimento sobre Cristo, que eles dizem ser o único caminho, também é um conhecimento parco. Quando estiver se sentindo sem direção, você precisa buscar a palavra de Deus e avaliar suas escolhas à luz da palavra de Deus. E você tem a garantia do Senhor de que o caminho que Ele propõe é um caminho de vida e de vitória. E lembra que a vitória proposta pela Escritura é diferente da nossa.
A vitória da Escritura é aquela que Paulo estava convicto: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores. Imagine isso. Eu estou sendo entregue à morte, mas eu estou me vendo como um vencedor. Como? Sabendo que este é o caminho onde eu estou honrando a Deus, ainda que eu morra, ainda que me custe a vida. É um caminho de vitória. Não há por que então duvidar, não há por que protelar. Há muitos cristãos que já entenderam que estão errados, que estão na direção errada, mas em vez de serem ligeiros, como este salmista está sendo aqui, continuam estagnados, continuam parados, esperando acontecer alguma coisa celestial, um milagre, um sinal. E o sinal está ali na Escritura, a direção está ali. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não quero fazer. Então eu paro, eu freio, perdendo tempo, enquanto deveriam já estar avançados no caminho. Estes 4 versículos ensinam, portanto, o que você tem no Senhor e quais os benefícios que você tem no Senhor. Deixa eu lembrar para você na ordem inversa. No Senhor você tem direcionamento. A palavra de Deus aponta para o caminho que você deve andar. Sabe qual é este caminho? Jesus já disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E é para este caminho que a Escritura aponta. É por isso que é um caminho seguro. É por isso que é um caminho maravilhoso. É por isso que é um caminho de vitória. Porque Jesus Cristo é o seu caminho até o Pai. No Senhor você tem graça. Esse que é o caminho, Jesus Cristo, te alcançou graciosamente. Foi Ele quem te colocou no caminho. Foi Ele que mudou o seu coração, para que você pudesse olhar para esse caminho e dizer: esse caminho é bom de se andar. Porque se com o seu coração de pedra, por melhor que seja essa direção e esse caminho, você sempre olharia para ele como um caminho desprezível. Mas ele mudou o seu coração, graciosamente, e te fez enxergar que Jesus é o único caminho. Jesus foi o único que andou corretamente no caminho proposto pelo Pai, para ser agora Ele mesmo, o caminho para chegarmos ao Senhor, em quem nós temos toda a riqueza. Quando nós encontramos a Cristo, nós encontramos toda a riqueza. Ao ser salvo pela graça e começar a trilhar esse novo caminho, o Senhor faz de você o seu herdeiro, ou o seu co-herdeiro, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. E se a cada dia você se lembrar da riqueza que você tem em Cristo, da riqueza que já foi concedida a você pelo Senhor, você nunca estará desanimado, nunca estará abatido, nunca ficará prostrado. Você pode até ter tristezas, porque isso é comum nesse mundo, mas você não vai ficar imerso na tristeza. Você não vai se entristecer como alguém que não tem esperança. Mas a sua tristeza é uma tristeza que traz no coração a esperança de que um dia todas estas coisas irão cessar, porque você está num caminho que te garante tudo isso. Neste caminho você nunca se sentirá desamparado, e como Paulo, você vai poder considerar aquilo que você poderia usufruir deste mundo, considerar tudo isso lixo, refúgio. E eu quero terminar lendo exatamente esse texto, lá de Filipenses 3, onde Paulo diz a partir do verso 7: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo.
Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Que essa seja também a sua convicção, cada um dos dias da sua vida, para a glória de Deus.